queria também te pedir assim para contextualizar como foi que você começou a participar, ou ter interesse pelo tema, né? Como é que está andando as suas pesquisas, o que é que você está fazendo de contribuição, só para a gente também entender, né, como é que é a participação de você nesse processo. Ok. A minha participação foi motivada muito mais por uma questão, como dizer, emocional. Porque, ou seja, dentro do campo de uma subjetividade, né? Porque eu moro no Pinheiro, nesse momento eu estou no Pinheiro. Minha casa ficou num dos poucos pontos que restaram, né? Do bairro, digamos que ficou 15%, aí eu estou nesses 15% do bairro. E no período da pandemia, já existia essa questão da saída, né? Só que no meio da pandemia eu estava orientando um aluno de TCC e eu fiquei em casa, né? Porque eu sou de outro estado, aí fiquei no sentido de me preservar, já que eu não tenho familiares aqui em Maceió. Eu confesso para vocês que quando eu saí para fazer o campo como aluna, eu fiquei muito chocada, porque tudo tinha desaparecido muito rapidamente. A padaria que eu comprava pão, o mercadinho, sabe? Todo o sistema de vizinhança, toda a configuração tinha desaparecido. E aquilo me chocou muito. Aí a gente andou quase 10 quilômetros fazendo as pesquisas e eu cheguei em casa com muita dor de cabeça. Assim, estava muito abalada emocionalmente, né? Então, assim, a partir daí já tinha esse TCC do aluno, anteriormente, que ele morava no Mutange, e a casa dele foi uma das primeiras a sair, né? Aquela escarpa, né? Que eles chamam escarpa do Pinheiro, e constituiu o bairro do Mutange. E aí a gente começou a investigar. E a partir daí, desse trabalho de campo, surgiram outros. Eu fiquei também curiosa e fizemos outros e outros e outros. E aí surgiu essa perspectiva de fazer um trabalho de campo, também escrevendo artigos, tentando compreender como que se dá essa lógica. E nós, do campo da geografia, fomos atuar na nova configuração na paisagem, né? A gente tirou muitas fotos, fizemos um acervo e continuamos a fazer, né? Já que o processo continua a se desenrolar. E a partir desse acervo, a gente começa a trabalhar a questão das imagens, como que isso tem rebatimento a partir da paisagem, né, no espaço geográfico, e para além disso, né, como que o capital se apropria, né, da natureza, como se apropria, inclusive, dos espaços urbanos, porque o que ocorre, talvez eu fale o que vocês já sabem, mas enfim, vou repetir, porque faz parte do contexto da nossa pesquisa, o capital da Braskem, né, no caso, ela está se apropriando, inclusive, de áreas públicas, né, área de vias, de praças, de tudo. Então, assim, como que se dá esse processo? Como que a prefeitura, o governo do estado abre mão de algo, né, ou de suas obrigações na implementação do bem-estar, né, de equipamentos públicos no espaço e cede todo o território para que a Braskem administre, né? Uma outra questão também que nos chamou a atenção e que nos motivou a seguir por esse caminho é que todo o processo não foi feito pela prefeitura, foi feito pela Braskem. Quem batia na porta das pessoas era a Braskem, quem criou os códigos, os próprios mapas, né? Sai com o nome da Defesa Civil, mas a gente sabe que quem faz é a Braskem. E aconteceu uma coisa interessante aqui na minha casa recentemente. Estava na parte do quintal, estava uma área que estava cedendo e rachando um muro. Aí eu chamei a Braskem e tal. Quem veio foi uma empresa, eles estavam com escrito Defesa Civil, mas eles faziam parte de uma empresa contratada pela Braskem. Eu liguei para a Braskem, quem veio foi a Defesa Civil. Então, para vocês perceberem como que é promíscua essa relação. A gente não sabe mais quem é o Estado, quem é a empresa, quem é a empresa, quem é o Estado. Então, feita essa breve perspectiva, é a partir daí, professores, que a gente desenvolve o trabalho, tentando compreender essa questão de como se dá isso, dentre outros autores, o David Harvey, um geógrafo, o Milton Santos, que já falava do espaço usado, né? Que é o espaço que é apropriado, o espaço que é uma instância social que é apropriada por fração de empresas capitalistas transnacionais, ou corporações transnacionais, como eles chamavam. Então, é um pouco do que a gente está vendo isso aqui. Então, uma coisa é você ler na literatura e pensar na Nestlé e outras grandes empresas. Né? Você nunca imagina que você vai vivenciar isso ao lado da sua casa, a 50 metros, você presenciar essa constituição de um espaço usado e toda a manipulação financeira e midiática que essas corporações transnacionais conseguem fazer e iludir, né, todo o conjunto da população.
Bom, Natália, podemos começar então com as perguntas? Então, essas perguntas que eu vou fazer, a gente está tentando analisar alguns aspectos relacionados ao pós-incidente, né? Então, a primeira pergunta é no sentido assim, considerando que a gente já aconteceu esse problema, né? Não temos mais como reverter. Então, qual você acha que seria uma solução ideal para que a gente pudesse minimizar e garantir um pouco mais de sustentabilidade para as pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, considerando esse pós-incidente, né? Vejam, eu vou ser muito sincera, eu não consigo pensar em uma solução ideal. Na verdade, para mim, ela não existe. Por quê? Porque são vários sujeitos envolvidos e vários interesses também em jogo, né? Então, o que está prevalecendo são os interesses corporativos. E eu concordo plenamente com vocês, e também tenho essa visão que a sociedade maceiense, digamos assim, até mesmo alagoana, não tem a dimensão do problema e do que isso significa, e das repercussões que isso tem implicação para a cidade. Né? Não há. É como foi dito aqui. Existiu a indenização, tudo está resolvido. Mas a solução não está nas famílias que foram indenizadas. A solução está no processo muito maior, né? Que é justamente toda essa gama, todo esse conjunto de situações que nós temos ali. Então, partindo do princípio que não existe uma solução ideal, na minha compreensão, e considerando a força, né, que esse capital transacional está se impondo aqui, isso fica tudo muito mais difícil, porque basta observar a forma como foi feito o relocamento das pessoas, de forma compulsória, forçosa, e sem nenhum amparo. Né? Então, essas pessoas que saíram muito fragilizadas. Né? Então, assim, eu diria o seguinte, que é na briga do rochedo contra o mar. O rochedo está lá e o mar está cá. Os interesses institucionais e os interesses das corporações. E aí, como diz na minha terra, na briga do rochedo contra o mar, quem sobra é o caranguejo. Então, o caranguejo que se arrebenta lá nas ondas, sendo lançado no rochedo, ele não consegue sobreviver. E quem é o caranguejo nessa história? Justamente a população. Não somente a população que saiu, essa foi a mais afetada, mas a população como um todo, né? Então, assim, o que eu vejo é que, e o que eu percebo, na verdade, é que o projeto já está feito, a escarpa do Pinheiro já foi toda retirada, a Braskem está tamponando os poços, se é que ela está tamponando mesmo, né? Com areia retirada lá do francês, ou seja, causando mais impacto, a empresa só causa dano. Mas tem o ICMS, é isso que prevalece. Então, assim, porque a história daquela ia retirar, inclusive há um debate colocando que a retirada dos moradores foi a mais simples para ela, imaginem vocês, a mais simples, porque tinha outras engenharias que poderiam controlar aquele processo. E aí, retirando, tem uma mini usina de processamento dos escombros, aí passa e tampona os poços. Só que esses poços são muito, muito grandes, né? As cavernas, né? Que estavam prestes a colapsar. Mas, enfim, gente, infelizmente, eu não considero que eu esteja sendo pessimista. Eu considero que eu estou sendo realista a partir da relação capital, espaço, trabalho e interesses institucionais. Basta a gente ver que todas as instituições das 3 esferas, municipal, estadual e federal, estão todas caladas. Ninguém favorece os moradores. Por exemplo, minha casa não vale mais nada. Ela é financiada. Eu não estou pagando nem mais IPTU, porque a área não está sendo mais cobrada IPTU, ou seja, a casa não vale mais nada. O solo, aí o pessoal deu entrada na justiça com perdas e danos, perde. Todo mundo que vai contra a Braskem perde. Então, assim, você já vem, né? Então, qual a solução ideal que a gente vai ter? Recomeçar a civilização. Então, se for, porque da forma como está, a gente não vai a lugar nenhum.